Que privilégio é estarmos juntos para este culto no lar da Congregação São Paulo. Com toda a Igreja Cristã, estamos celebrando o 4º domingo após a Epifania. Nosso convidado especial deste culto, colega pastor Breno Tomé, que vai nos dirigir a mensagem. Colega pastor Rafael, estudante Martin, juntos queremos celebrar a este Deus maravilhoso que nos trouxe a salvação. Queremos todos cantar o primeiro hino. Iniciamos este nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para o momento da confissão, nós queremos juntos cantar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça
sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois sempre eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois sempre eu preciso do teu amor. Por causa desta confissão feita de forma cantada, como ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este nosso culto são as palavras do Salmo de número 111. Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que Ele faz, a glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Até aqui a leitura do introito. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao versículo 20. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta, que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: este pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a este profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que este profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da Epístola nós encontramos em 1 Coríntios 8,
versículos 1 ao versículo 13. Agora vou tratar dos problemas dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. Como existem também muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganhamos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tenha consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Até aqui a leitura da epístola. Com muita alegria, queremos receber neste momento o texto do Santo Evangelho, conforme Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Esse é o tema também para a mensagem deste culto. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: "Que quer dizer isso?" É um novo ensinamento dado com autoridade.
Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Com todo o povo de Deus, queremos juntos fazer a confissão de nossa fé, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à reflexão, nós queremos cantar. Com graça e com infindo amor, teu reino erige, ó bom Senhor. Ao teu ungido tu darás o cetro da celeste paz. O mundo inteiro, ó Redentor, foi salvo pelo teu amor, e como a chuva descerão as bênçãos desta salvação. Enquanto o sol no céu brilha, dominarás de mar a mar. Por onde for a sua luz, hás de reinar, Senhor Jesus. Os pobres favorecerás, os oprimidos livrarás, e os reis do mundo a ti virão, submissos em adoração. E todos ante o grande Rei exultarão na sua lei. O nome excelso aclamarão do Deus de paz e salvação. De tua glória cheia está a terra e nunca findará o teu louvor, ó Salvador, gracioso, santo e bom Senhor. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos sejam concedidas agora e sempre, irmãos e irmãs. Nosso texto, como referido já na leitura, é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. E o tema escolhido é: Jesus, com plena autoridade, revela novo ensino, a justiça de Deus. O Evangelho do quarto domingo de Epifania
É fato relatado nos evangelhos de Marcos, capítulo 1, e em Lucas, capítulo 4. Neste ano, Marcos 1, no próximo ano, Lucas 4. Esse fato aconteceu no início do ministério, isto é, da manifestação de Jesus como o Messias Salvador prometido, e é apropriado para este tempo de Epifania. Jesus, com a marca da sua autoridade divina, revela ao povo o ensino da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. E isso enche o povo de admiração. Já a revelação da autoridade e poder na cura do endemoniado cria uma situação oposta: espanto e terror. Há, pois, uma ligação dos textos do Evangelho e do Antigo Testamento, onde se relata que Moisés diz ao povo do terror que sentiram quando Deus lhes falou os 10 mandamentos no alto do Sinai. O ensino da lei no meio de fogo e fumaça. Pediram que Moisés fosse seu mediador diante de Deus e que dele trouxesse uma mensagem de ânimo e encorajamento, porque estavam aterrorizados. Deus atende, promete e diz: eu vou intervir. No meio do povo, eu escolherei um profeta, darei a minha mensagem a ele, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Deuteronômio 18, 18. Desse texto de Deuteronômio, Jesus bem poderia dizer, como disse em Nazaré: hoje em mim a promessa se cumpre. Por outro lado, a oposição no modo de ensinar de Jesus e dos mestres da lei, os escribas. Aqui nossa referência é o que Paulo escreve na epístola. Ele aponta a diferença entre um conhecimento que enche a pessoa de orgulho para concluir que tal pessoa não tem a sabedoria que de fato precisa. 1 Coríntios 8, versículos 1, 2, 7 a 13. Mas ele diz: quem conhece o amor de Deus, esse amor o faz progredir na fé, pois quem ama a Deus é conhecido por Ele. A verdadeira sabedoria e ensino são cheios de amor, pois Deus é amor, e o Filho de Deus é quem ama e conhece a Deus. E João diz: quem não ama, não conhece a Deus. Por isso é que o povo, ao ouvir Jesus, percebe uma autoridade diferente nas suas palavras. O seu ensino é de fato cheio de amor. Ele diz que eles dizem que essa autoridade era dele mesmo e a contrapõe ao ensino dos mestres da lei, no versículo 22. As pessoas, ouvindo a mensagem de Jesus, ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. A autoridade dos mestres da lei não era assim. O que eles tinham era uma sabedoria, um saber de cor, tudo memorizado na sua cabeça, mas talvez nem presente no seu coração. A sua maneira de ensinar era uma maneira diferente,
eles conheciam de cor a Escritura. Eles faziam as cópias à mão do texto. Além disto, conheciam e recitavam também os escritos dos antigos mestres, os rabinos, como se lê em Mateus 5, 21, onde Jesus diz por 6 vezes: ouvistes o que foi dito aos antigos. Os rabinos, os mestres da lei, eles queriam dar autoridade ao seu ensino, citando estas autoridades. Infelizmente, porém, o seu ensino estava errado. Os mestres da lei não conseguiam perceber que continuavam a repetir um erro após o outro. Isso era como se fosse uma teia em que as pessoas ficavam presas à ilusão de que era possível agradar, satisfazer a Deus, cumprindo regras e costumes. E isso ainda acontece hoje, meus irmãos e irmãs. Não raro as pessoas ficam muito impressionadas com o pregador que cita histórias e versículos da Bíblia. Só que isso ainda não prova que o ensino é correto e verdadeiro. Se o pastor, a cada sermão, cada domingo, dissesse a vocês que devem ler a Bíblia, orar todos os dias, vir aos cultos e estudos bíblicos, sempre tomar a Santa Ceia, ofertar, ajudar o próximo e ainda algumas outras coisas que fossem consideradas importantes. Se ele fizesse isso na intenção de que vocês ganhassem a ideia de que estariam satisfazendo a justiça de Deus, teriam o perdão dos pecados e bênçãos divinas por isso, deixe-me dizer-lhes que mesmo que tudo isso seja importante e necessário para a vida cristã, este não é o ensino da Bíblia. Infelizmente, porém, também na igreja cristã, por séculos antes da Reforma, sempre de novo o erro foi repetidamente ensinado. Jesus refuta, ele rebate tal ensinamento. Ele diz: eu não vim acabar com a lei de Moisés e o ensino dos profetas, mas vim para dar o seu sentido completo. Ou como diz a outra versão, eu vim para os cumprir. Assim diz Jesus na sequência: se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas, vocês jamais entrarão nos céus. Foi dito aos antepassados, como disse Jesus, mas ele conclui: eu, porém, lhes digo, e nas exatas 6 vezes em que cita o dito aos antepassados. O povo diz que as palavras de Jesus trazem um novo ensinamento, dado com autoridade. Observe-se, porém, que a autoridade e a novidade do ensino de Jesus não vem só da sua sabedoria e conhecimento da Escritura, antes vem do fato de ser ele aquele profeta, o Messias Salvador prometido por Deus em Deuteronômio 18. Sim, o modo de ensinar de Jesus tem autoridade, é um novo ensinamento, porque Jesus traz ao povo a certeza da salvação e do perdão de Deus. O que de fato Jesus faz é que ele torna realidade, ele pratica aquilo que ensina, ele torna concreta a obra salvadora de Deus. Isso é que lhe dá autoridade. Há uma ligação entre autoridade e justiça. A autoridade
e a justiça da lei só trazem como consequência uma sentença de condenação. A autoridade e justiça do Evangelho, porém, revela o amor do Pai. Traz a pessoa e a obra de Cristo e assim nos faz aptos para também amar, servir, perdoar e até salvar. Pois como fez Jesus com o poder e graça que tinha por ser e tem por ser o Filho de Deus, agora Ele age em nós e através de nós neste mundo. Jesus ensinou e praticou algo novo. Para contrastar com o ensino dos mestres da lei, Ele não usou a autoridade que tinha para fazer com que as pessoas obedecessem à lei, impondo-a como uma obrigação. Ele não quis usar a lei para dominar as pessoas pelo medo. Ele nem fez falsas promessas para iludir, enganar ou atrair pessoas. Ele usou sua autoridade não para exigir ser servido, como os mestres da lei. Ele não quis impor nada a esse povo. Antes, ele usou a sua autoridade para manifestar e concretizar a realidade do perdão de Deus. Usou a sua autoridade e poder para fazer valer a única justiça que o Pai aceita. Qual justiça? A dele próprio, a de Jesus, que se fez, como diz o profeta Jeremias no capítulo 23, 5 e 6, justiça nossa, pois que se colocou em nosso lugar, fez-se nosso substituto, ao sofrer o castigo imposto pela lei sobre todos nós, pois nós todos não a obedecemos nem sempre e nem totalmente. Ele, porém, serviu em total e completa obediência aos mandamentos. Submeteu-se à vontade de Deus, sim, colocou-se em nosso lugar quando Deus exigia um sacrifício para dar perdão, para declarar santos e justos os que são, na verdade, pecadores. Essa é a justiça de Deus, que é exposta na Bíblia. Justiça que é oferecida por graça a cada um que crê no Evangelho de Jesus. E onde começa o crer no Evangelho? Vamos lembrar o que diz Marcos sobre a pregação de João Batista. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, e Deus perdoará vocês. Ou a de Jesus, ainda mais clara: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. O arrependimento não acontece por vontade humana. Como já disse, Deus precisa intervir. E Ele faz primeiro por sua palavra, onde nos leva a reconhecer que a natureza pecaminosa nos impede de conseguir por nós mesmos a salvação. Segundo, cria a fé, o confiar que Ele, como Pai, a realizou por sua graça na pessoa de Cristo. Terceiro, receber esta graça e salvação em fé verdadeira gerada no batismo e através de sua santa palavra, pelo poder do Espírito Santo. Quarto, resistir aos ataques, às tentações do diabo
do mundo e da vontade pecaminosa, orientados e guiados que somos pela palavra de Deus em lei e evangelho. E quinto e último, sempre de novo buscar a comunhão com o Pai e nossos irmãos na fé nele. Este é o arrependimento em seu sentido amplo. Mas se ao contrário disso, eu me tornar espiritualmente relaxado, não vou querer viver em arrependimento diário. Quem sabe ainda vou ter a cara dura de dizer que ando muito ocupado para me cuidar destas coisas. Mostrarei que Deus e o seu reino não são aquilo que busco em primeiro lugar. Posso continuar nessa vidinha, mas isso me impedirá de ter a verdadeira vida, de experimentar a imensa graça de Deus e a liberdade de incontáveis e terríveis pecados e de situações de muita aflição. Isso para não falar que a consequência final é um tormento eterno. É nesse contexto, meus irmãos, que se precisa entender a grandeza da autoridade de Jesus naquele ato e palavra de curar um homem endemoniado, dominado por um espírito mau. O homem chega na sinagoga e grita: "O que você quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou." Precisa ficar claro para nós, meus irmãos, que o diabo, o nosso inimigo, fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar impedir a obra salvadora de Jesus. Não só lá quando o tentou, mas durante todo o seu ministério e quem sabe até antes disso, o que a Bíblia não relata. O diabo usou todos os meios e pessoas que dominava. Ele, por exemplo, instilou ódio a Jesus, em escribas, fariseus e saduceus. Ele fez muitas pessoas ficarem doentes, aleijados e até possuídos por demônios. Porém, o livro de Jó é muito claro. Isso só pode acontecer porque Deus o permite. Deus dá licença ao diabo e a demônios para atormentar a vida das pessoas, também daquelas que são tementes a Deus, como Jó. Mais claro ainda do que o ensino de Jó é aquela situação que vem no final do livro, onde mostra que tudo é temporário. E Deus restitui a Jó, sua família e os bens que as ações do diabo lhe tinham tirado. E algo ainda mais notável do que isso é o que Jesus nos diz e revela quando cura um cego de nascença, como relatado em João 9. Quando perguntam a razão de o homem ser cego, Jesus simplesmente diz: é para que o poder de Deus se mostre nele. E o mesmo João que o escreveu no Evangelho, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8, diz: o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Uma outra questão, meus irmãos, isso ainda acontece hoje? O professor Henschke, doutor em teologia e psicologia, que lecionou no Seminário Concórdia em St. Louis, afirmou que, com toda a certeza, algumas das pessoas que ele tratou e curou eram endemoniadas. Não é claro no número em que hoje se faz parecer que há endemoniados. Como ele podia saber disso? Ele deu algumas razões. As atitudes destas pessoas, zombadoras, debochadas, as suas reações
nervosas, irritadas. E principalmente porque os medicamentos normalmente receitados eram totalmente ineficientes, não traziam cura. Então ele usou com muita ênfase textos da Bíblia e oração. Tenho uma experiência pessoal. Fui procurado por uma senhora que abandonou a igreja cristã para seguir crenças africanas, bem exatamente o candomblé. Por alguns minutos, enquanto eu estava tentando expor a ela a palavra de Deus e o pecado que ela tinha praticado, o demônio, como dizem, baixou sobre ela. Sua voz mudou, proferiu blasfêmias, maldições, impropérios. Felizmente, eu tinha prudentemente convidado um irmão na fé que conhecia esse fenômeno, porque ele próprio já tinha sido envolvido nessas crenças. E nós oramos em voz clara, alta e firme. Até que depois de alguns minutos, ela simplesmente desfaleceu e caiu no chão, ficando desacordada por um momento. Depois se levantou e não sabia relatar o que havia acontecido. Mas, infelizmente, não voltou para receber mais orientação. Logo, meus irmãos, eu tenho que dizer que sim, pode acontecer a uma pessoa que ela seja dominada por um espírito mau. Mas o importante é notar o que Jesus faz diante desta situação. Ele ordena: cale a boca, saia desse homem. E aí o espírito mau pode dar um grito, mas tem de sair. Era a oportunidade de Jesus mostrar que para Deus não há impossíveis. Como já dissera o anjo à sua mãe quando ele estava para nascer, para Deus não há caso perdido. Por outro lado, também se observe que o conhecimento do endemoniado e a afirmação que faz de Jesus ser o Santo de Deus era só da boca para fora. Não era um conhecimento gerado como um testemunho de fé, pois ele tem de afirmar que Jesus veio para destruir. No entanto, para quem como vocês e eu, que somos fiéis discípulos de Jesus, o que precisamos saber é que o Salvador tem um propósito para os seus discípulos. Não é por acaso que logo após tê-los chamado, aqueles primeiros lá na beira do mar da Galileia, que ele os convida para ir no dia do culto à sinagoga, onde havia a adoração e ensino da palavra de Deus. Jesus, de fato, os escolheu. Ele os convidou para estarem com ele. Ele os ensinou neste novo ensino. E assim, ele escolheu, convidou e quer ensinar a cada um de nós. Qual é a razão de você estar aqui hoje, na presença de Deus? Creio que foi o convite de Jesus: vinde a mim. Foi isto que o animou a vir aqui? Muito bom. Pois depois de conhecer Jesus como seu Salvador e de confiar e estar convicto do amor do Pai que Ele lhe mostrou, você deve de fato querer ser seu discípulo. Jesus, com o seu ensino, nos revela o verdadeiro Deus como um Pai de infinito amor. E este novo e poderoso ensino é que capacita os cristãos a espalhar depressa a fama de Jesus, isto é, o seu Evangelho, ali onde nós vivemos. Jesus, com o seu ensino, quer nos capacitar
Ele vai fazer com que nós sejamos capazes. Mas saiba, você é livre. Isso não lhe é imposto. Não é uma obrigação que você tem de cumprir. Você o faz movido pelo amor e graça que Jesus lhe revelou. Porque assim você poderá transmitir o amor e a graça aos que ainda não são discípulos ou ao, como diz Paulo, os que são fracos na fé. Que Deus permita que assim seja. Amém. Agradecemos-te, ó Senhor, pois nos legaste por amor a boa nova do perdão que refrigera o coração. Cativos neste escuro val, manteve-nos o autor do mal. Louvado sejas, ó Jesus, porque remiste a nós na cruz. Vem, faze a tua luz brilhar até o mundo se findar, e a nós com retidão seguir a trilha do feliz porvir. Vero homem és e vero Deus, glorioso eterno Rei dos céus, que nós te queiras condoer, em toda angústia socorrer. O Espírito nos vai guiar a sempre alegres te ofertar, a ti, Jesus, em gratidão, os nossos bens e o coração. O povo de Deus fala com este Deus maravilhoso através da oração. Juntos nós queremos levar a Deus nossas alegrias. De uma forma muito especial, lembramos os aniversariantes desta semana, desses últimos dias do mês de janeiro, também dos próximos dias em fevereiro, pelas datas que o povo celebra. Louvamos a Deus com gratidão no coração. Queremos também agradecer a Deus pela chegada da vacina, também aqui para o nosso estado, para as nossas cidades. Louvamos a Deus por todas as equipes que estão na frente de batalha contra a Covid. Queremos lembrar também nas nossas intercessões, nossos queridos, Dona Lourdes Silva do Espírito Santo, está passando pela sua segunda cirurgia, se Deus permitir estará logo em casa. A Gélcia Terezinha Carbonel da Silva também está um pouco melhor. Ivone Til, Dona Olga Bergman, Dona Eda Kundi, Dona Teresa Zanotelli, lá do Paraná,
é a irmã da tia Enui. A Tereza está lutando também contra a Covid. Lembramos a dona Maria Lúcia Maurer, é mãe da Cristiane Maurer, avó do João. Pedimos que Deus faça com que ela tenha de novo logo a sua saúde. Lembramos a Janaína Pereira Cláudio, é irmã do Marcos e do Felipe, que participam conosco aqui da congregação. Lembramos as famílias enlutadas e todos aqueles que nós queremos colocar diante do trono da graça e da misericórdia de nosso Deus. Convidamos o estudante Martin para nos dirigir à oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós viemos à Tua presença para Te louvar. Como são maravilhosas as coisas que Tu, ó Senhor, faz. Em tudo que Tu fazes, há glória e grandeza. A Tua fidelidade é eterna. Graças Te damos, ó Deus, por nos incluir neste plano maravilhoso. Sabemos que Tu és fiel e justo, e sempre fazes a escolha correta, mesmo que esta não seja do nosso agrado. Os Teus desígnios são perfeitos, diferentemente dos nossos. Por isso, guia-nos pelos Teus caminhos, a fim de que façamos o que é correto e justo. Pedimos-Te por todos aqueles que não se encontram em condições de vida favoráveis, por aqueles que muitas vezes não têm o que comer, o que vestir, onde dormir. Ajuda-os, Senhor, pelos Teus meios. Oramos também por aqueles que estão em busca de emprego, a fim de melhorar sua vida. Te pedimos que ajudes também aqueles que não estão em sua melhor saúde, para que os ajude a se recuperar, ou se for da Tua vontade, que não sofram mais a angústia dessa vida e que sejam contados no livro da vida. Oramos também pelo início da vacinação aqui no Brasil. Primeiramente, agradecendo por Tu teres guiado as mãos e os pensamentos dos estudiosos para que chegassem a uma resposta para esse problema. E também pedindo que tudo ocorra da melhor maneira possível e que todas as pessoas consigam ser imunizadas contra o Covid-19. Agradecemos por mais um ano de vida de todos aqueles que completam aniversário, por mais um ano que o Senhor abençoou o relacionamento daqueles que comemoram suas bodas e por todas as bênçãos materiais que concedeste. Senhor, concede-nos sabedoria para que consigamos fazer o que é correto, e também aos nossos governantes, para que eles façam o que é melhor para o nosso país. Em nome de Jesus, o servo do Senhor, o Filho do homem, que é igual ao Pai em sua totalidade, mas que se fez homem e que sofreu por nós, nos comprou e nos livrou da danação eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Com alegria e gratidão, finalizamos mais um culto no lar da congregação. Agradecemos a todos que nos acompanham. Não deixem de divulgar para vossos amigos, familiares e conhecidos também este culto. Queremos iniciar esta semana abençoada, agradecer este final de mês e a perspectiva de um novo mês que Deus está nos dando, a todos que estão de férias, todos que estão longe, agradecer
pelas atividades de nossas igrejas, retorno do colega pastor Rafael e sua família, o Martin que está nos acompanhando. Muito obrigado, pastor Breno, por nos acompanhar, estar nesse culto online e também nos cultos presenciais. Todas as quintas-feiras, às 20 horas e todos os domingos, às 10 horas, os nossos cultos presenciais aqui na Congregação São Paulo. Desejamos uma semana muito abençoada, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Finalizamos o nosso culto cantando. Não há nome tão sublime como o nome de Jesus. Este nome nos redime e nas trevas nos reluz. Venham nossa voz alcemos e rendamos o louvor que ao Senhor Jesus devemos pelo seu imenso amor. Quer na noite mais sombria, quer rompendo d'alva luz, quer ao meridiano dia, proclamemos que Jesus é conforto sempre eterno para quem lhe confiar todo o seu sofrer interno que sua alma tribular. Confessemos lealdosos ante os povos e nações e ante os homens rancorosos, que este nome às multidões traz perdão e paz perene nas misérias terrenas.